Vamos ver se já vai entrando aqui todo mundo. Oi, gente, tudo bem? A gente está entrando agora. Primeiramente, só vamos testando aí se o áudio tá bom, se a imagem dá para ver bem. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Olha lá as pessoas, tá dando para ouvir bem aí? Conrado, Daniel, Rubem já apareceu aqui. Diego, tá dando para ouvir bem, acho. Gente, vamos lá. A live de hoje, a segunda live, né, que a gente tá fazendo aqui para vocês. A live de hoje vai ser sobre a armação injetada, né, no transparente Classic. Muito solicitada também pela estética. O professor ele vai falar desde os alívios no modelo, que são importantes, a injeção, e enquanto injeta ele vai falar também sobre a parte do enceramento e vai respondendo as perguntas, tá? Eu tô já com algumas perguntas aqui que me enviaram antes, mas na medida que vocês também ficarem com dúvidas, vão enviando que eu vou mostrando aqui pro professor e a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Eu acho que já tem 33 pessoas. Tem o quê? Esperar mais uns 3 minutinhos para começar. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Gilmar, Nando, Dan, Lanais de Volta Redonda já faz bastante transparente. Oi. Bom, gente, a gente vai começar, tá? Eu vou mostrar agora para o José Maria e a gente vai iniciar então a live aqui das armações estéticas Deflex no transparente. Que eu gosto de lembrar sempre a todos os nossos clientes que todos os produtos Deflex têm o registro da Anvisa, tá? Que é de suma importância aqui no Brasil. E é importante que os dentistas que utilizam e os laboratórios que trabalham com material exijam sempre essa qualidade, tá bom? Vamos lá. Zé, pode começar. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Quem esteve na outra live, eu agradeço também, muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a armação estética. A armação incolor, tem a armação de acetal também, são duas opções de armação. E elas são flexionadas da mesma maneira. O que muda é o material na hora da injeção, tá? Meu nome é José Maria, sou consultor da Deflex e vocês podem fazer as perguntas que vocês tiverem dúvida, que a gente vai respondendo no decorrer da live, tá bom? Perfeito, Zé. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro nós vamos fazer, quando chega o modelo, né? Para se fazer uma armação, lógico que vocês colocaram um delineador, né? O delineador todo mundo já conhece, né? Os protéticos já têm a noção e a prática do que é o delineador. É um paralelômetro que é para a gente poder eliminar a área retentiva, né? Ou criar uma área retentiva se necessário, tá? Então nós vamos fazer aqui alguns alívios, tá? Que nós precisamos fazer alívios de proximais, nós precisamos criar aqui um ângulo de 90 graus. Depois nós fazemos o alívio de isquemia.
E no caso de você fazer a armação com o grampo contínuo de Kennedy, dessa forma aqui, nós precisamos fazer também o alívio de papila. O alívio pode ser feito com a cera rosa, cera 7, tá? Isso nós fazemos esse alívio antes de reproduzir o modelo. Ô Zé, e esse tipo de alívio que você está fazendo seria para esse tipo específico de desenho, certo? Para armação que você vai fazer antes de reproduzir. Depois, nós vamos fazer um alívio de cela, tá? Por quê? A armação, quando nós vamos fazer a armação, nós vamos depois fazer a acrilização. Só que essa acrilização, eu tenho que criar um espaço para a resina. Então, eu pego a cera, diz o fabricante que essa cera tem 1 milímetro, 1,5 milímetros. Você flambando ela cai para 1 milímetro, nós fazemos o alívio de cela. Doutor Marcelo pediu para eu colocar a câmera mais para cima, vê se tá bom. Esse alívio de cela, ele tem que acompanhar o rebordo, tá? Então ele fica numa espessura só e acompanha o rebordo. Ô Zé, o Luiz, ele tá perguntando qual a espessura do alívio de isquemia. A espessura do alívio de isquemia, você põe em média 0,3, 0,5 milímetros. É um alívio muito fino, tá? Só para depois ela não machucar, tá bom? Certo, então fica 0,3 a 0,5? Respondido aí, Luiz. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho uma prótese que já está incluída. Porque depois do alívio nós vamos duplicar. Você duplica com alginato da mesma maneira que você duplica para fazer o Deflex convencional. Então nós duplicamos o modelo e vamos trabalhar no modelo duplicado, que é o modelo que está aqui já com o desenho para fazer o enceramento. Mas antes de fazer esse enceramento, nós vamos colocar uma peça para injeção, né? Esse modelo aqui já foi encerado, foi incluído e foi lavado a cera. E agora nós vamos injetar. Então, foi passado 2 camadas de isolante, tá? Para garantir que essa peça saia bem limpa, eu vou fazer aquele truque que eu falei para vocês na live passada. Que é passar vaselina, né, Zé? Eu vou passar uma camada de vaselina em pasta. Certo. Ô Zé, enquanto você passa, tem 2 perguntas. Lanais, ela pergunta: tem algum tópico para saber o desenho ideal para cada modelo para fazer a armação? Isso depende do planejamento de que você tem, do tamanho e da ausência dos dentes que estão faltando, né? Se você tem um planejamento, por exemplo, você quer fazer com a barra palatina, por exemplo, é uma extremidade livre bilateral superior, você pode fazer com a barra palatina.
Agora, se você quiser fazer com grampo contínuo de Kennedy, muitas vezes tem falta de dentes anteriores. Aí você muda o teu planejamento, tá? Certo. Outra pergunta. Vinícius, do VCA Prótese Dentária, ele fala o seguinte: eu faço a reprodução do modelo com pasta agar, ou seja, pasta de reprodução. É o mais indicado? O mais indicado é o alginato, tá? Porque o agar-agás é para você reproduzir revestimento, tá? Agora, se você tiver algum outro duplicador que pode duplicar o gesso, não tem problema nenhum, você pode usar. Como tem muita gente que usa um duplicador de gesso. Certo, mas o que você gosta mais de fazer é com alginato, né, Zé? Alginato. Respondido aí, Vinícius. Passa bem. Isso é para garantir, quando às vezes, mesmo você isolando, aí o modelo sai muito cheio de gesso, né? Então é para garantir que saia bem limpo. Ô Zé, J. Carlos perguntou se pode duplicar o modelo com duplicador. Isso você já respondeu que sim, né? Pode sim, ser também. Pode ser. O Matheus, ele pergunta, o alginato pode ser de qualquer marca? Olha, eu prefiro o Geotrate, né? Certo. Mas se for um bom alginato, não tem problema nenhum. Pode ser qualquer marca. Ó, Matheus, um bom alginato. ele indica Geotrate, mas você pode colocar a marca da sua preferência aí, tá? Andréia pergunta, a vaselina sólida é passada depois do isolante? É isso? Isso, passa depois do isolante, tá? Que ela vai neutralizar e aí vai ficar bem limpinha a peça depois que você desincluir, tá? Então eu tô passando aqui a vaselina e agora nós vamos fechar e vamos colocar lá para injetar. E depois que eu tirar, você vai ver que ela vai sair bem transparente e vai sair bem limpa. Certo. Tá bom? Ô Zé, outra pergunta aqui. A vaselina não deixa, da Franciele, ela pergunta se a vaselina não deixa úmido dentro da mufla, podendo falhar a peça. Não, porque o que forma gases dentro é a umidade do gesso, da água que ele absorve. Aí, o que acontece? Acontece um processo de condensação dentro da mufla quando ele pega o calor, né? A vaselina é fria, a vaselina não faz processo de condensação. Ela simplesmente isola. Certo. Tá? Obrigada. Obrigada, viu, gente, pelas perguntas aí. Agora eu vou fechar. Vamos fechar aqui a mufla, gente, para fazer a injeção. Gilson, você pergunta aqui se a gente está substituindo a vaselina pelo isolante, o isolante, perdão, pela vaselina. Não, tá? É depois, a gente só coloca a vaselina depois do isolante, certo, Zé? Muitas vezes você usa um isolante, né? E esse isolante que você usa aí, às vezes não é tão bom, né? A gente não pode falar qual é a marca de isolante, que a gente tem preferência ou não. E para garantir que fica bem isolado, porque o que acontece? Quando você passa o isolante, o gesso absorve o isolante, tá? E a vaselina não, ele não absorve a vaselina, ela fica por cima do isolante. Aí ela dá um resultado melhor depois da injeção. É só para dar uma garantia da peça sair bem mais limpa. Isso foi um truque que a gente criou agora e que está dando certo. Tá bom? Tá. Ô Zé, Junin Jato pergunta, duplicado de PPR metálica pode usar? Não, duplicador de PPR metálica é agar-agás, que é para você duplicar o revestimento. Certo. Então, o ideal é o alginato, ou Geotrate. Obrigada. Deflex Argentina também está aqui com a gente. Saludos aí, Christian. Clemilson, de Governador Valadares, faz bastante. Sempre está pedindo com a gente transparente. Faz bastante dessas armações, Clemilson. Espero que te ajude aí também nas dúvidas. Agora vamos tirar o cartucho. Gente, só para avisar, Classic transparente a gente está usando, tá?
Tirou da embalagem, lembrando, o cartucho só tira da embalagem no momento que for utilizado, tá? Antes disso, não pode tirar para ele não pegar umidade. A gente vai lá injetar agora. Vamos lá, Zé. Rosângela Abreu tá perguntando se essa vaselina é a vaselina de farmácia mesmo. Pode ser a vaselina de farmácia, vaselina de múfalo, qualquer tipo de vaselina em pasta. Qualquer tipo de vaselina em pasta, Rosângela. Vou colocar aqui. Mostrar para vocês aqui o equipamento. Já tá na Classic, só o Enter, né? Já tá aquecida a 280. Inserir cartucho e múfalo. Nós, só para lembrarmos, temos que colocar o número de série para baixo, tá? Colocamos aí o desmoldante. Introduzimos o cartucho. Colocamos a mufra. Entendeu? Perfeito, Zé. Pode fechar. E fechamos. Aqui tá, tecle Enter para iniciar. É só teclar o Enter. Ele vai iniciar o processo. Processo de 15 minutos a 280 graus, tá? Então, ele vai fazer o tempo de injeção. Enquanto aqui a gente faz o processo de injeção, nós vamos voltar lá para fazer o enceramento, tá bom? Certo. Você fechou ali já? Tá certinho? Tá. Vamos lá, então. Já tem outras perguntas aqui. Matheus, ele pergunta aqui, Zé, se fizer a inclusão com gesso tipo 3, tem algum problema? Altera a peça? Não na armação. Na armação pode ser feita com gesso tipo 3. Agora, quando você for fazer, por exemplo, uma prótese convencional, que tem os dentes, é bom fazer com gesso especial, tá? Porque não tem dente, então não vai alterar, tá bom? Certo. O que altera é a dimensão. Maria Rosa pergunta, você injeta com a mufla fria? Com a mufla fria, tá bom? Porque ali na máquina ela já aquece, né, Zé? Ela já pega o calor da máquina, ela vai variar ali o calor de 60 a 70 graus em 15 minutos. Então ela já pega o calor. Só não pode colocar mufla úmida, porque se você colocar mufla úmida, vai acontecer o seguinte, o processo de condensação dentro da mufla vai formar gotículas de água e no ato da injeção essas gotículas podem entrar e podem causar bolhas ou pode falhar a parte mais fina da periferia da peça, que é uma ponta de grampo ou um apoio, alguma coisa dessa forma, tá? Então a gente não pode deixar a mufla úmida, tem que ser bem seca e fria. Certo. Uma outra coisa que também acontece de ter bolha é a espessura dos condutos, né, Zé? Que é importante também. É importante a gente saber que a espessura dos condutos, eles têm que ser de 6 milímetros. 6 milímetros. Cada conduto de 6 milímetros. Assim, ó. Deixa eu pôr aqui para eles verem. Conduto de entrada com 10, 3 com 6. Se o conduto for muito grosso ou tiver alguma curvatura, ele vai causar uma turbulência e pode causar bolhas. Certo. O Luiz Rocha pergunta, qual o tempo ideal para fazer a injeção depois que fizer a limpeza e o isolamento da mufla? A injeção, o processo que nós vamos ter lá, para depois colocarmos o cartucho, é de 15 minutos. A injeção, ela é feita em 1 minuto, que depois que injeta a peça, o Emily segura por 1 minuto, depois ele solta. Aí está feita a injeção. Mas acho que a pergunta que ele fez foi em relação a tempo de deixar a mufla secando. Aí depende, né, Zé? A mufla secando antes da injeção? Ela tem que esfriar. Certo. Tá? Você lava, depois que lava, esfria e isola frio, não isola quente. Porque se você isola quente,
o vapor que está saindo do processo de condensação do gesso, ele vai soltar o isolante, ele vai repelir o isolante. Então esse isolante vai formar uma camada e não vai isolar. Se você isola frio, ele absorve o isolante. Esse gesso precisa absorver o isolante, por isso que tem que ser frio. Perfeito, tá Zé. bom? Obrigada. Agora nós vamos fazer aqui, olha. Deixa eu chegar mais perto. Eu já fiz o desenho, vou fazer esse processo aqui com barra. Diferente desse, como nós temos um aqui, que é com o grampo contínuo de Kennedy, olha, vou fazer esse aqui com barra palatina. Certo. E agora o que você vai mostrar pra gente, Nós vamos Zé? pegar. Não pode se usar o processo de enceramento para fundição, tá? Não pode se usar. Tem que ser com a cera 7 e nós vamos trabalhar com placa de cera, tá bom? O Gilson tá perguntando o gesso que você completou a múfula, foi com gesso comum? Não. É gesso especial ou gesso pedra. Não pode se usar gesso comum de hipótese nenhuma. Certo. Gesso Tá? especial ou gesso pedra? Gesso especial ou gesso pedra. Para armação, tá? Certo. A Lanais está perguntando também sobre a injeção, se é o mesmo método do tradicional. Sim, Lanais, é a Classic, que é esse transparente, é 280 graus, 15 minutos. Aí depende do material que você vai utilizar, se for o acetal, é outra temperatura e outro tempo, né? Então sempre se basear aí pelo produto que você vai fazer a armação. Olha, você coloca a placa de cera. É muito simples. Pressiona bem. A vaselina só pode ser usado para as armações? Não, né, Zé? Não, Todas as pode próteses. ser Classic, qualquer um tipo de material. Lab A vaselina Silva, é para sair limpa. respondendo aí para todas as próteses, tá? Enquanto o Zé Maria vai mostrando aqui, eu só vou respondendo algumas coisas. Cerberium pergunta, pode ser feita injeção em injetoras manuais? Depende do material, tá? Por exemplo, a Classic, que é um material que vai ter um pouco mais de rigidez, ele não é indicado para máquinas manuais, só automáticas, tá? Porque a máquina automática, por exemplo, que a gente comercializa, ela injeta aí com 1 tonelada de pressão. Uma máquina manual não te dá essa possibilidade. Para máquinas manuais, a gente tem o Supra, que é um material que vai ter um pouco mais de flexibilidade e que vocês podem utilizar em máquinas manuais, sim. A Josi tá falando que perdeu a live. Depois vai estar no nosso history, tá? Toda a live e também no YouTube a partir de amanhã. Para quem tá perguntando aí, tá? Zé, se você quiser ir falando alguma coisa, você pode me interromper. Tá. Agora eu vou em cima do desenho, recortando com muita tranquilidade. Não tem que ter pressa, né, Zé? Então aquela coisa de você ficar jogando cera e raspando cera é coisa do passado, tá? Então eu vou assim. A espessura... Olha aí, ó. Olha aí. Como é simples. Tá aí a peça. Não pode fechar, você deixa aberto. Você vai falar dos grampos? Porque tem algumas pessoas perguntando aqui se a espessura e largura dos grampos é igual de PPR comum. Não, no Classic, essa armação que você está vendo aqui, que a gente está fazendo ela, que é incolor,
O Classic tem um pouco mais de flexibilidade. Então, você tem que fazer o grampo um pouquinho mais espesso, mas com 0,3 na ponta do grampo, 0,5, é o suficiente, da mesma forma que você faz o grampo convencional de Deflex, tá? Então aqui, ó, tá feita a armação. Agora eu vou fazer com essa outra placa de cera, tá? Com essa outra placa de cera, uma outra camada, porque eu preciso ter aqui uma determinada espessura que eu preciso respeitar, né? A espessura que eu respeito aqui, ela vai de 2 milímetros a 2,5 milímetros. O fabricante diz que essa placa tem 2 milímetros. A gente flambando fica com 1 milímetro, 1,5 milímetros. Eu vou sobrepor porque eu preciso fazer o stop da resina, né? Então eu tenho que fazer o stop. Para mim fazer o stop, eu vou sobrepor uma outra placa aqui no meio, deixando ela alta aqui para fazer o stop. Simples assim, ó. Eu fiz toda ela, recortei em cima do desenho, né? Ó. Agora vou flambar. Muita gente perguntando se a gente vende os condutos. A gente não vende. Não, a Deflex não vende. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o contato do professor José Maria, que ele faz essa venda, ele vende esses condutos. Eu vou deixar o contato dele aqui para vocês. O Alisson tá mandando um alô aqui pra gente. O Alisson, nosso cliente também faz tempo. O Juninho, ele tá perguntando, você faz sempre direto, sem provar? Não, geralmente, mas a armação, você faz direto porque vai provar a armação, como se fosse uma armação metálica, né? A armação metálica, quando você manda pro laboratório de armação, ele confecciona a armação, manda a armação para a prova e depois você dá sequência. E essa armação aqui é feita da mesma maneira, tá? A Josi, ela tá... desculpa, acho que José tá perguntando, fura os dentes na montagem ou depois da retirada da cera? Não, aí é a prótese convencional. Com o dente aí você fura antes de montar. Aqui no caso nós não vamos montar os dentes. Certo. O Adamaildo, se eu não me engano, ele está perguntando do material. O material ele é semi-rígido, tá? Ou semi-flexível, porque ele vai ter um equilíbrio aí entre a flexibilidade e a rigidez. Esse Classic. Hoje é o nosso, praticamente, digamos, carro-chefe. É o material hoje que tem mais saída. O Classic, ele é um material semi-flexível, tá? O que nós temos de semi-rígido aqui é o M10, tá bom? É um material um pouco mais rígido, tá? Então o Classic tem um pouco mais de flexibilidade. Mas o M10, a gente não faz a armação com o M10 por ele ser muito rígido. E o Classic, ele tem memória. Então os grampos vão abrir e vão fechar como se faz na Deflex convencional. E a armação precisa dessa flexibilidade. Aí, ó, fiz, deixei aqui, tá vendo? Ó, você sobrepôs, né, Zé? Eu sobrepus e deixei o stop. Deixei o stop. Agora, aqui eu vou fazer a união. Gabriel da Argentina. Olá, Gabriel. Saludos também a todos. Nossa equipe toda aqui também nos prestigiando, isso é bom. Nossos clientes, amigos, parceiros. Eu tenho que ter esse stop, que é onde vai parar a resina na hora de eu acrilizar, tá bom? Eu não posso deixar sem o stop para a resina sobrepor em cima da poliamida.
Como não existe uma união química, se ela sobrepor em cima da poliamida, pode ser que entre algum tipo de bactéria entre a resina e a poliamida e depois não dá para limpar. E a resina vai ficar dentro do stop aqui. Aí, eu vou continuar esse stop aqui no grampo. Clemilson, a gente está desenvolvendo, tá, um material para divulgação na Transparente também. A gente tem para divulgação, na verdade, de todos os produtos que está mais em evidência o acetal, que também dá para fazer armação. Mas da Transparente a gente está trabalhando também numa nova imagem aí para a gente poder estar mandando para os clientes, tá? O Luiz está perguntando, Zé, dicas para escultura da estrutura inferior, barra palatina, fica como? Qual espessura? Você pode deixar a espessura na barra palatina com 2,5 a 3, tá? Aí você deixa a barra lingual um pouquinho mais espessa por causa da flexibilidade. Ela vai dar mais estabilidade. Gente, daqui a pouco vai injetar, tá? Vai ter um barulho aí de injeção, mas é a máquina que vai estar injetando aí. Daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada. São 15 minutos, tá quase já dando tempo. Um outro cliente aqui perguntando qual o material adequado para máquinas manuais. Olha lá, injetou. Daqui a pouco a gente vai lá pegar. É o Supra, que é um material que ele tem um pouco mais de flexibilidade e ele é mais fluido aí para injetar. Então dá para ser injetado também em máquinas que sejam manuais, tá? Roberto, lá do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, pela presença, por estar aqui com a gente. Lembrando aí a todos que os equipamentos Deflex, a gente só vende equipamentos que sejam automáticos, tá? A gente tem um outro que é um semi-automático também, mas são equipamentos aí que vocês têm muito mais facilidade para trabalhar. Tem gente perguntando aqui o nosso contato. Eu vou passar o WhatsApp, que fica mais fácil, tá? Que é o DDD 11 98888 8060. 11 98888 8060. Você vai lá pegar Vamos lá. Gente, a gente parou um pouquinho aqui só para vir aqui pegar a peça já injetada, tá? Estamos aqui. O professor vai tirar aqui com cuidado. Abra a tampa. Olha. Então a máquina já vai falando todo o procedimento que você deve fazer. Depois, pressione Enter para expulsar. Pronto. Injetado. Rápido e fácil. Agora você pode, depois de injetado, não tem problema. Você pode jogar direto na água fria. Deixa por 10 minutos aí, para ele esfriar totalmente, tá? Então nós não vamos abrir ele quente. E nem vamos esperar ela esfriar naturalmente. Nós vamos esfriar na água, porque a poliamida, ela cura, tá? Então não tem problema nenhum de você jogar na água, que não vai mudar nada o processo dela dentro. Não sofre nenhum tipo de alteração, tá? Perfeito. Vamos voltar. Vai ficar esfriando aqui por uns 10 minutinhos, Tá. Gilson, você perguntou aqui se a gente vai fazer demonstração do acetal. Ainda não, a gente ainda não pensou numa live, mas assim, a forma de processo de confecção é igual. A diferença é na máquina, que você vai injetar numa temperatura menor e, se eu não me engano, um tempo menor. Então, no produto, quando você vai comprar, já vem essas informações, tá? Tempo e temperatura, que é a única diferença. Daniel aqui falando com a gente. Obrigada pela presença. Você continua? Olha,
Agora eu vou dar o acabamento. Por isso que eu digo sempre, o processo de polimento começa aqui na cera, tá? Então eu vou dar o acabamento na cera. Que é aí o principal ponto para também ter um polimento mais fácil, né, Zé? Uma outra pergunta. Então você manda a prova, depois montar os dentes igual a PPR? Isso, e acriliza. Igual, viu? Igual a PPR, depois você acriliza. O Roberto está perguntando se a gente reproduz com o modelo alginato. Sim. Alginato. Cícero está perguntando os materiais que a gente vende. Cícero, a gente vende poliamida, semi-rígida ou semi-flexível. Vendemos materiais para prótese total, que é o acrilato e o M10. O acrilato é um acrílico termoinjetável, livre de monômero, e o M10 é um polímero extra rígido, tá? Ambos aí indicados para prótese total. E por último, a gente tem o acetal também, que é para armação estética. Agora eu vou fazer o polimento da cera. Estão vendo aí, olha? Quando você trabalha com placa de cera, ela já fica no formato quase que polida, né? Só que eu preciso dar o acabamento aqui, que é para ela sair limpinha e certinha. Então eu uso o removedor sem cheiro, que é um produto que é igual ao Remox. Estão perguntando se para todos os tipos de cartucho a gente pode colocar direto na água. Pode. Todos os tipos de cartucho, tá, gente? Deflex já respondendo. Daniel pergunta, as retenções são feitas pós-injeção ou na cera? Não, são feitas após injeção. Depois eu vou fazer. Aqui não tem retenção, mesmo porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar com aquela grade de cera de fundição, aquilo não funciona, porque a hora de injetar ele vai falhar, ele não copia, tá? O cartucho que a gente usou, gente, aqui nessa armação foi um médio, tá? Cartucho médio. Lembrando aí, a Silvana só ressaltou, mas lembrando que todos os nossos produtos com certificação da Anvisa. Com cada cartucho também que a Deflex vende, vai um selo de qualidade que certifica que a prótese é Deflex e que é um material registrado pela Anvisa, e um manual de instruções que é para o paciente também saber fazer a higienização dessa peça. Então, às vezes, tem alguns laboratórios que falam, é Deflex, então sempre exijam aí esse selo e esse manual para confirmar se o produto adquirido foi Deflex mesmo. Olha aí, polimento da cera. Você passou removedor sem cheiro, né, Zé? Removedor sem cheiro com algodão, ele fica bem uniforme, tá vendo? Tá dando para ver bem o stop. Tudo que está aqui é o que vai sair na injeção, tá bom? E agora nós vamos dar o brilho na cera, tá? Porque aqui eu dei o polimento, só que eu preciso plastificar essa cera, para ela já sair já no ponto que você injetar. O Fausto está perguntando se altera fazer esse polimento na cera com algodão embebecido com água e detergente neutro. Esse que eu vou fazer agora, para dar o polimento na cera, é água e detergente neutro. Para fazer o brilho, tá? Aqui tá polido, tá com detergente. Agora eu vou fazer o brilho com detergente e a água. Vamos lá, gente. Para polimento ele passou o removedor sem cheiro também agora há pouco, só ressaltando, e agora ele vai para o detergente, tá? Olha aí, bastante detergente. Bastante detergente no algodão. Removedor sem cheiro pode achar em qualquer mercado, né, Zé? Qualquer mercado, tá, Gabi? De limpeza. J. Carlos também perguntando, qualquer mercado, loja de limpeza, vocês acham esses removedores sem cheiro, tá?
Olha aí, agora deu o brilho. Tá vendo aí, ó? Certo. O detergente serve para dar o brilho. Aí ele fica assim, pronto para incluir. Certo. Então agora você mostrou a parte do enceramento, certo, Zé? Falta 3 minutos ali, já vamos abrir. Falta 3 minutinhos, gente, pra gente abrir a mufla e ver como ficou a injeção. Então é um processo muito simples. É o mesmo processo que você usa para fazer a prótese convencional. Só que na prótese convencional, você monta os dentes. E aqui no caso da armação, não tem dente para montar. Você vai montar o dente depois, né? Que é onde você vai acrilizar, tá? Da mesma forma que você acriliza a armação metálica. Tá? Você pode incluir na múfula convencional, tá? De prótese total, com gesso comum ou gesso pedra, da sua preferência, e depois você coloca o acrílico e acriliza. E coloca para polimerizar. A água ferve a 100 graus. Para nós atingirmos a temperatura da poliamida, eu preciso de 280 graus. Então não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Quando você tirar da múfula, é só adaptar, tá? E dar o acabamento no acrílico. Se você quiser fazer dupla injeção, você pode fazer também. O que acontece é que vai encarecer mais o teu processo, né? Mas não tem necessidade. O bom é você fazer com acrílico aqui na sela, mesmo porque na sela eu não preciso de flexibilidade. A flexibilidade da prótese, ela vai ficar na barra e nos grampos. É onde eu preciso da memória, que ela abre e fecha. E aqui na barra. Na sela, não pode ter flexibilidade, senão a peça vai perder a estabilidade. Ela tem que abotoar e ficar firme, bem adaptada. Tá bom? Vamos abrir lá agora para ver como saiu? Vamos. Gente, a gente vai abrir agora, tá? Praticamente já estamos chegando aí nos minutinhos finais. A gente vai abrir para mostrar. E por último, eu vou finalizar com algumas perguntas que alguns clientes que fizeram, pra gente ir tirando as dúvidas. A Carol tá aqui com a gente, trabalha com a gente faz tempo também. Ana Carolina Carlin, obrigada pela presença. Laboratório Acácio, a Silvina da Argentina, saludos a todos. Doutor Marcelo está perguntando a resistência dos grampos. É bem resistente, né, Zé? A resistência dos grampos é a mesma resistência do grampo de poliamida convencional, tá? Ele tem memória e é bem resistente. Também pode ser polimerização no micro-ondas? Pode. Pode também, tá, Rosângela? A aderência fica muito boa? A aderência, ela vai ser feita por retenção. Igual você faz na retenção, na aderência da convencional de metal, né? Certo. Lá na convencional de metal, você não tem uma união química. Deixa eu chegar para cá. Da resina acrílica com o metal, para-se por retenção. Aqui nós temos a mesma forma, só que na hora que você cocciona na acrilização, ela fica bem unida, tá? Então não deixando espaço para alojar bactérias. Certo. Christian, saludos também. Pessoal da Argentina também aqui com a gente. Bastante dos nossos clientes. Marcelo Carneiro. Natália da Argentina também. Saludos, Natália. Gracias. Dan tá perguntando da próxima live. A gente vai estar postando, a gente vai pensar num tema. E se vocês puderem também mandar dicas do que vocês querem ver aqui, a gente vai estudando e vai vendo a possibilidade, tá? Jorge também, saludos, Jorge. Gracias por estar acá.
A gente fica muito feliz por esse feedback dos clientes e de todos, né? Parceiros, amigos. Olha aí a armação. Tá vendo? Saiu bem limpinha. Agora nós vamos colocar no demoflador. Tá acabando o tempo já, né? A gente tem 15 minutos. Deixa eu ajudar. Tomar cuidado, né, Zé? Também quando vai desmuflar. Carol, todo mundo pede se a gente vende desmuflador. Galera de Tocantins, Chile, bastante gente aqui com a gente. ProArt também com a gente, laboratório. Ah, Rosângela falando aqui que eu tô arrasando no espanhol. Rosângela, obrigada. Já são 12 anos aqui, né? Com essa família, não tem como. Vou mostrar aqui pra vocês. A Cássio, é assim, o cartucho médio vai ser indicado para uma armação parcialzinha assim, desse modelo que a gente está fazendo. O médio é o mais utilizado. A não ser que seja uma boca muito grande, você vai utilizar um grande também. Andréia do Sul, obrigada, Andréia, pela presença, nossa cliente também faz tempo. Olha aí, gente. Graças também à vaselina que nós passamos, ela sai bem limpa. Mostrar. Você vai cortar agora os condutos? Bem transparente. Eu vou adaptar primeiro. Vamos ver se dá tempo de cortar, a gente corta. Vamos lá? Bora lá. A gente vai adaptar agora, tá, gente? Vamos ver. O modelo é esse aqui. Nós vamos ter que cortar. Deu uma bolha aqui. Espera aí, gente, que Zé Maria vai ver aqui o que aconteceu. Deu uma bolha positiva, então a gente vai tirar ela e cortar os... A gente tem 10 minutinhos, tá, Zé? Esse material que a gente utilizou foi a Classic. Tem gente aqui perguntando, tá? Esse aqui, ó. Classic transparente. Luiz, as dicas de acabamento e polimento tá na nossa outra live, tá? A gente não vai falar aqui disso porque a gente já fez. Mas dá uma olhada no YouTube que a gente já baixou e tem essas informações lá no YouTube, tá? Vou mostrar pra vocês enquanto isso. Uma aqui já acrilizada, tá? É um modelo, pode ser feito aqui como também nesse outro desenho que o Zé Maria mostrou. Ai, gente, tinha parado aqui, desculpa, tá? Voltou agora. Misael, essa daqui precisa ferver, ô Zé, por 15... Classic vai precisar, tá? Ferver por 15 minutos. Diferente do acetal.
Você quer mostrar a adaptação, Zé? Olha aí. Gente, vejam aqui a adaptação. Deixa eu mostrar. Aqui tá a peça injetada no transparente. Aqui encerada. E a parte do polimento vocês pegam na outra live, tá? Que a gente já fez e já tá no nosso YouTube também. Opções que vocês têm de desenho. Aqui é uma opção de desenho. Ou assim ou assim. Ou assim também, que é o outro material em armação também, que é o acetal. Isso, Átila, no YouTube a gente tem lá, se eu jogar no YouTube Deflex Brasil live de polimento, você já vai achar também. Deixa eu ver aqui quantos minutinhos a gente tem. Olha, eu vou tentar responder aqui algumas perguntas, tá, gente? Rapidamente aqui. Zé, Márcio de Tutóia, ele perguntou se a grade pode ser feita com o mesmo desenho das de PPR comum. Não. Não, né? Não. Ela tem que ser feita com cera 7 e não pode usar a cera de fundição, porque aquela cera é muito fina. Aqui eu preciso de um pouco mais de espessura. Mas depois eu vou fazer um processo agora aqui, que eu vou furar para vocês a parte da área de retenção, tá? Certo. Vou fazer só para dar um exemplo aqui. A gente tem 5 minutinhos, tá? Isso. Você injeta primeiro, você adapta, depois faz os furos. Você faz o furo de retenção com uma broquinha 703 ou 701. Olha aí, ó. E algumas perguntas aqui que fizeram, a gente já até respondeu na live, que era sobre acrilização, tá? A acrilização pode ser feita de forma convencional. Sugestões de grampos, a gente já deu aqui algumas sugestões para você, nesses modelinhos aqui que a gente mostrou. Mostramos sobre o alívio. E, Zé, a pergunta, lembrei, que eles fizeram mais também é se, assim, o desenho é igual a um desenho de uma PPR de metal? Dependendo do desenho que você faz, ou barra palatina, ou grampo contínuo de Kennedy, é o mesmo desenho. Você só muda a cera. Agora, os grampos, aqui, por exemplo, você não vai conseguir fazer um grampo germinado, por causa da flexibilidade do material, tá? E quais são os tipos de grampo, então, mais ou menos? Você pode fazer um grampo circunferencial, você pode fazer um grampo Y, né? Então você tem alguns grampos que você pode fazer o grampo T, que você pode fazer de acordo com a possibilidade do material que você... Alguns clientes perguntando se muda de cor. Gente, não muda de cor, tá? O material é um material que não pigmenta, não muda a coloração, não dá mau cheiro. As alças dos grampos, coloca depois Ai, não entendi a pergunta. As alças dos grampos, coloca depois. Não entendi, Paulo, se você puder refazer a pergunta. Gente, a gente vai... Olha aí, ó. Finalizando aqui, mostrando aí os furos. Já tá aí no final da live. É feito assim os furos. Dá uma olhadinha aqui. Qual foram as brocas que você utilizou? A broca você pode usar a broca 701, que é um furo menor, dependendo aí do espaço que você tem, ou a 703, né? Certo. Eu usei aqui a 703. Tá, gente, então o Zé Maria vai se despedir aí, Zé, pra gente poder encerrar. Gente, muito obrigado. Espero ter conseguido passar para vocês
essa experiência que a gente tem. Essas armações já foram desenvolvidas há muitos anos. Agora que o pessoal está adquirindo mais, está querendo, está pedindo mais por ela ser transparente. E a outra é de acetal da cor do dente. Então a gente vai fazendo as coisas de acordo com a necessidade do que vocês vão pedindo para a gente mostrar. Mas foram desenvolvidos muitos tipos de prótese que dá para fazer e essa é uma delas, tá? Eu agradeço a todos, agradeço a Deflex mais uma vez, agradeço aí ao Rubens, ao Conrado, a Sibeli que está sempre aqui comigo, agradeço a Silvana por dar essa oportunidade para a gente poder passar para vocês mais um conhecimento. E se Deus quiser, até a próxima live. Fique com Deus. Obrigada, Zé. Gente, obrigada, viu, pela presença de todos. Tem no nosso Instagram aqui nosso contato, mandem mensagem, querendo saber mais detalhes, falem com a gente que a gente está à disposição, tá? Obrigada pela presença, por estarem junto da gente, mesmo que cada um aí da sua casa, mas é uma forma que a gente tem de levar conhecimento aí a vocês e tirar as dúvidas aí, segundo a necessidade de cada um, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.